Olá, professor, tudo bem? Então, nós vamos apresentar agora o trabalho de Business Lab 3, que tem como tema a defesa das propostas da Videplast. Os alunos é o João Henrique, o Lucas Gouveia, Luiz Gustavo e eu, Sara Rogani. Então, essa apresentação está dividida em 4 tópicos, que são contexto e compreensão do plano, propostas ambientais, propostas sociais e envolvimento dos stakeholders ali no eixo de governança, com algumas conclusões estratégicas. Então, falando um pouquinho sobre a empresa, ela tem 38 anos, atua no setor de embalagens plásticas flexíveis e fica sediada em Videira, Santa Catarina. Ela atua como fornecedora para o setor alimentício, com foco em qualidade, inovação e responsabilidade ambiental. Crescente valorização das práticas ESG como diferencial competitivo no mercado global, e a sustentabilidade é vista como investimento estratégico, não apenas como obrigação. Então, no diagnóstico anterior, a gente classificou a Videplast no nível gerencial de maturidade ESG. Agora, no planejamento atual, a gente vai ampliar e integrar o ESG ao planejamento corporativo. As etapas desse desenvolvimento são visitas e entrevistas com o comitê do ESG, que a gente fez a entrevista com a sócia da empresa, uma das sócias, dificuldades na mensuração de indicadores e alinhamento entre áreas, seleção dos stakeholders estratégicos, fornecedores, colaboradores e comunidade. E o nosso objetivo geral seria transformar o ESG em eixo estratégico, com metas mensuráveis e impacto positivo nos 3 pilares. O setor de embalagens plásticas enfrenta grande pressão por práticas sustentáveis. A Videplast reconhece esse desafio e já desenvolve ações estruturadas para reduzir seus impactos ambientais, como o uso de energia renovável, gestão de resíduos, reaproveitamento da água da chuva e uso de matérias-primas sustentáveis como plástico reciclável e de origem vegetal. O plano de melhoria propõe medidas que fortalecem o compromisso ambiental da Videplast e aumentam sua transparência. Entre elas estão o monitoramento das emissões de CO2, o programa de neutralização de carbono, o relatório anual de sustentabilidade e a criação de uma linha de embalagens verdes com selos ambientais reconhecidos. Essas medidas devem gerar impactos ambientais e estratégicos relevantes, como a redução das emissões e aumento da eficiência energética e o fortalecimento da imagem institucional. Além disso, promove uma cultura interna de transparência e melhoria contínua. Como ponto de atenção, seria importante ampliar os investimentos em energias limpas para reduzir a dependência de fontes não renováveis. Com essas propostas, a Videplast se consolida como uma empresa alinhada à economia circular e comprometida com o futuro ambiental responsável, usufruindo da inovação e transparência para conseguir contribuir com uma economia circular. Bem, aqui estão as medidas que a Videplast já implementou dentro dos eixos social e de governança, em que no eixo social a empresa tem se destacado com ações voltadas à saúde mental dos colaboradores, capacitação profissional e bolsas de estudos, tanto para funcionários quanto para familiares, e além de campanhas de segurança do trabalho e envolvimento ativo na comunidade de Videira. Já no eixo de governança, a atuação do Comitê ESG e do Conselho de Administração reforça a transparência, e há também o programa de compliance e anticorrupção e o código de ética que se aplica a todos os níveis da organização. E essas medidas mostram que a sustentabilidade aqui vai além do ambiental, envolve pessoas e gestão responsável. E analisando essas iniciativas, é possível perceber que essas práticas demonstram uma governança participativa e uma forte responsabilidade social. E essas ações têm gerado impactos muito positivos tanto na cultura organizacional quanto no relacionamento com a comunidade. E pensando em aprimorar essas práticas, algumas medidas podem ser implementadas nos próximos anos, entre elas a criação do programa de voluntariado da Videplast, com a meta de envolver pelo menos 10% dos colaboradores até 2026. Também é importante instituir pesquisas de clima semestrais e um canal anônimo de sugestões para fortalecer o diálogo interno. E outra proposta é o programa de liderança sustentável, voltada à formação de gestores éticos e conscientes. E por fim, a publicação de relatórios anuais de integridade e a criação de um canal de denúncias terceirizado aumentariam a transparência e a confiança entre empresa e stakeholders. Que com essas ações, a Videplast poderia consolidar
uma imagem ainda mais responsável e inovadora. Então, passando para o tópico 4 e último tópico, nós vamos analisar os envolvimentos dos stakeholders e algumas conclusões estratégicas. Então, só para relembrar, algumas medidas já implementadas pela Videplast foram a exigência de comprovação ética e trabalhista de fornecedores, comunicação direta com clientes e parceiros sobre boas práticas e participação em fóruns regionais de sustentabilidade. Porém, o grupo percebeu que a empresa poderia implementar novas medidas que poderiam ser mais eficientes. Então, aqui vão algumas sugestões de medidas para a Videplast implementar nesse tópico 4 de governança. Então, estabelecer um conselho consultivo de stakeholders com representantes da comunidade, clientes e colaboradores, desenvolver um newsletter trimestral de sustentabilidade para comunicar resultados. Isso é muito interessante para deixar todos os stakeholders cientes do que está acontecendo na empresa relacionados ao ESG. Promover workshops educativos sobre economia circular e boas práticas na cadeia de valor, principalmente pela empresa ser uma referência nesse ramo, né, de plásticos. E buscar novas certificações, como a ISO 45001 e o Pacto Global da ONU, e auditorias internas anuais de conformidade ESG. Agora, passando para uma análise crítica da situação da empresa atualmente relacionado ao ESG. Então, as iniciativas, elas são positivas e demonstram uma postura responsável pela empresa, como eu disse, principalmente por ela ser tão grande assim, é importante para esse ramo, mas ainda são pontuais e pouco integradas ao planejamento estratégico de sustentabilidade. A empresa mantém boa comunicação com parceiros diretos, como clientes e fornecedores. Falta um sistema estruturado para o engajamento contínuo dos stakeholders e não há uma mensuração clara de influência desses stakeholders nas decisões. Então, esses são alguns pontos que a empresa está muito bem posicionada, mas também alguns pontos que ela poderia melhorar. Então, algumas conclusões. A Videplast possui base sólida e visões de longo prazo. As propostas apresentadas transformam o ESG de prática gerencial em estratégia central, isso é muito interessante. Sustentabilidade passa a ser vista não como custo, mas como investimento. E o impacto positivo esperado inclui fortalecimento da reputação, inovação e geração de valor compartilhado. Então, esses foram alguns pontos que a equipe conseguiu identificar de todo esse trabalho. Por fim, alguns resultados esperados com essas novas medidas sugeridas é o fortalecimento da reputação da empresa, inovação e eficiência operacional, geração de valor compartilhado com a sociedade e stakeholders, e a Videplast consolida-se como referência nacional em ESG no setor de embalagens, ainda mais que ela já é uma empresa muito reconhecida no ramo. Então é isso, professora. Esse foi o nosso trabalho final de Business Lab 3. Espero que o senhor tenha gostado. Muito obrigada!